Mas, pois é, falando em fake news, surgiu a notícia hoje pela Rádio Tupi, matéria escrita, assinada pelo jornalista Vinícius Gonzaga, dizendo o seguinte: exclusivo, Pedro teria pedido para sair do Flamengo e ser negociado com o Palmeiras. Né? Pedro teria pedido para sair do Flamengo e ser negociado com o Palmeiras. O atacante quer que a diretoria considere uma conversa com o time alviverde. E aí, eu vou ler a matéria, vou pedir licença para vocês aqui, vou ler a matéria que diz o seguinte: o clima, prestem atenção no que eu vou ler. Para quem não viu a matéria, preste atenção, ouça. A matéria tem exatamente 3 parágrafos, tá? É uma matéria pequena, que diz o seguinte: o clima entre Pedro e a diretoria do Flamengo não é dos melhores. O atacante quer que a diretoria considere uma conversa com o Palmeiras. De acordo com as informações da Super Rádio Tupi, as negociações não foram encerradas, não. Indo contrário ao que foi dito por Marcos Braz, vou fazer um parêntese, e é ao que disse Landim hoje também. A rainha da Inglaterra apareceu hoje na rua e também, com veemência, descartou qualquer possibilidade de negócio. Segundo parágrafo. Segundo fontes próximas ao jogador, e aí, quem? Não pode revelar a fonte, é crime. Mas e aí? O camisa 21 do Flamengo está insatisfeito desde quando não foi liberado para jogar as Olimpíadas. Na ocasião, Pedro fez parte daquela pré-eleição, na preparação da seleção brasileira olímpica, foi convocado, mas foi vetado. Todo mundo lembra dessa história. Terceiro e último parágrafo. O Flamengo já recusou uma primeira proposta de 20 milhões de euros feita pelo Palmeiras. Nesta manhã, o presidente Rodolfo Landim, antecipei o terceiro parágrafo. Na saída da FERJ, falou com o jornalista Léo Burlado do UOL sobre o caso, né, do interesse do time palestrino em Pedro. E o Landim disse o seguinte: Pedro é jogador do Flamengo. O Flamengo tem interesse de continuar com o Pedro. Pedro é jogador do Flamengo, ponto final. Curto e grosso. Meu parceiro Rafa, faço a pergunta para você. Pedro teria pedido para sair do Flamengo e ser negociado com o Palmeiras. Né? Toma-lhe, né, futuro do pretérito nessa matéria. Mas a pergunta que eu te faço é: até que ponto a gente pode crer numa reportagem que, por conta da segurança corretíssima, diga-se de passagem, a fonte não é exposta, e se ele teria pedido? Até que ponto a gente consegue interpretar uma notícia, né, com esse ímpeto jornalístico aí, nessa tarde de sexta-feira, para dar aquela movimentada no ambiente e requentar o assunto Pedro, que hoje voltou, mais uma vez, por conta dessa reportagem e também pela convocação do Tite, que além de não convocar nenhum jogador do Flamengo que vinha sendo convocado, como Everton Ribeiro e Gabigol, muitos esperaram Pedro também ser convocado. O PVC falou que o Pedro seria convocado e também não foi. Quero saber a sua opinião sobre essa reportagem, Rafa. Primeiro, é muito difícil você falar, né? Mas a verdade é que a credibilidade ela vai se construindo ao longo do tempo, porque, na verdade, o Vene Casagrande não fala qual é a fonte, você não revela fontes, até porque, se você revela, existe uma tendência muito grande dela deixar de ser a sua fonte. E te processar. Exatamente, e você vai passar a ser um jornalista que não vai conseguir fazer boas apurações dentro do seu setor. Então, isso aí faz muito sentido, e, assim, de acordo com informações da Rádio Tupi, é muito difícil falar, cara, porque a gente também não pode acusar ninguém de estar contando mentira, né? Fazer aquelas piadas, né? Fonte Arial, fonte cabeça, vozes da minha, que o pessoal gosta muito de falar. Mas a verdade é que esse assunto, Pedro, todo mundo sabe que dá muito clique. É uma coisa que tem muita gente que aparentemente tem até algum interesse em causar um certo desconforto do Flamengo, então é um assunto que, vamos dizer assim, está em alta. Todo mundo quer saber o desfecho dessa história, se é que ela vai ter um desfecho, ou ela vai morrer, como muito tipo de boato morre, sem maiores consequências. A gente já viu até... eu vi coisa muito pior que isso, eu vi o Roger opinar que acha que o Pedro estava insatisfeito. Assim, não, pelo semblante dele, ele parece estar insatisfeito. Então, eu acho que muita gente não está conduzindo o assunto Pedro com a seriedade que o assunto merece. Agora, eu vou te falar uma coisa também, eu acho que é muito chato, Arthur.
o jogador ficar desmentindo toda e qualquer boataria. É complicado, sobretudo quando o nome dele está sendo envolvido várias vezes. Mas talvez nesse momento o Pedro possa, por ele mesmo, através do empresário, fazer algo semelhante ao que o João Paulo dos Santos fez. Perfeito. Em vez de falar assim, olha, até se quiser falar, olha, agradeço o interesse de qualquer time, mas eu estou focado aqui no Flamengo, temos umas finais do Carioca, temos um Brasileiro, uma Libertadores para jogar, e esse assunto, para mim, está encerrado, eu tenho contrato com o Flamengo, eu vou respeitar esse contrato. Se o Flamengo... Então assim, o silêncio do Pedro, eu não acho que ele é obrigado a desmentir. Ele é obrigado a ter seriedade nos treinos, ele é obrigado a honrar a camisa do Flamengo. Até porque se ele for desmentir toda hora, ele desfoca. Desconcentra o cara. Exatamente. Ele vai ter 2 empregos. Um jogar futebol, entendeu? Mas eu acho que pelo menos uma vez ele poderia se posicionar em relação a esse assunto. Talvez ele tenha pretensão de ser titular no time, acha que merecia ser titular, mas o fato é que ele tem contrato com o Flamengo, é um time que também, assim como eu falei antes do Atlético Paranaense, é um time que não está desesperado por esse dinheiro, ainda mais agora com essa penhora do Bacen, que poderia nos trazer alguma dificuldade, né? Acabou havendo uma reconsideração. Então, eu acho que tem cara de notícia, assim, caça-clique, tá? Com todo respeito. Tem um repórter aqui que assina, Vinícius Gonzaga, não conheço, mas não é uma reportagem que inspira muita credibilidade. Mas eu estou começando a sentir falta assim, de um desmentido do Pedro. Ou dos representantes, né, cara? Sim, como eu disse, através de seus representantes ou ele próprio, seja das redes sociais, acho que ficaria uma situação mais confortável para todo mundo. Até porque ele não me parece ser o tipo de jogador que vai forçar uma saída. Então, acho que esse silêncio acaba reverberando uma situação que às vezes nem é tão boa para ele. Sabe? Cria um tumulto sobre o jogador que eu acho que é desnecessário. Não sei, cara. Arthur, o que você achou da notícia? Assim? Pô, você é jornalista e tal. Eu vi que você não achou ela tão interessante. Não estou nem falando do ponto de vista do Pedro, não, mas do parte jornalística. Não quer falar, não? É porque eu não consigo, com a mesma capacidade que você, evitar processos, entendeu? Não consigo. Entendi. É bom consultar o jurídico antes. Né? Eu preciso de um treinamento com o meu advogado antes de comentar um absurdo desse. Né? Arthur, então, antes de passar a bola para você, eu já vou te dar aquele aconselhamento. Não diga que o repórter que escreveu essa notícia parecia estar bêbado ou drogado. Não funciona, porque já tem até uma jurisprudência nesse sentido. Não diga isso. Não diga isso. Pelo contrário, ele estava sóbrio, entendeu? Tranquilo, bem alimentado, né? Ah, meu Deus, por isso que eu falo, eu tenho que, né, dar aquela pensada antes, né, meu parceiro Rafa? Afinal de contas, não é qualquer um que chega até o 8º período do direito e desiste, né? E cancela. Exatamente com esse discurso. Fala, gente, eu vou sair fora aqui porque não é para mim, porque eu não sei brigar com essas palavras, entendeu? Eu ali com 5 minutos de conversa eu já estou mandando mesmo. E aí, meu parceiro, não funciona. Então, é aquele famoso... Como é que o poeta diz, né? Aquele pavio. Mas... funciona.